eu só quero dizer que eu acho que a gente tem várias maneiras de fazer as coisas e vários caminhos que levam a Roma, né? E eu acho que a história mostrou que o caminho que a gente usou foi um bom caminho, né? Que não quer dizer que não existam outros caminhos nem outras possibilidades. E também que os pontos que eu levantei ontem foram na linha teórica, não tiveram a menor intenção de fazer crítica, até porque eu acho que esse encontro não é um encontro de avaliação, ele é um seminário de resgate da história, a história como ela é, né? A vida como ela é, e não a vida como a gente gostaria que fosse ou que eu gostaria de inventar, né? Então, dito isso, a negociação do tratado, ela, na verdade, ela traz um solo fértil para aquilo que era muito difícil, que era o programa, que era implementar o programa, mas que a gente já tinha um conforto, que a gente tinha um conforto muito grande, para que isso... É meu irmão, peraí. Ai, o que eu vou falar? Vai ficar ligando pra mim. Manda mensagem que você não pode. Pois é. Manda mensagem aí, perdendo tempo. tá na tela. Oi, ligo pra você daqui a pouco, eu tô falando aqui no Maranhão. Acabou. Coitado. Eu ia ligar até. Bom, eu acho que a negociação, na verdade, como a gente já tinha avançado muito, por conta da campanha nacional de combate ao câncer, e depois por conta da fundação, que agora é a Fundação do Câncer, a negociação caiu no Brasil num solo fértil. E o Brasil imediatamente foi cooptado, digamos assim, por esse processo internacional, né? E aí eu comecei a participar das Assembleias Mundiais de Saúde, na delegação na época do Serra, né? E assim, né, nesse período o Dr. Marcos tinha saído já, e estava o Jacob Kligerman como diretor do INCA. E o Dr. Marcos já tinha deixado um grande legado, né? Porque a gente se estruturou, se organizou, realizou um número de estudos e realizou um grande número de funções, e eu quero deixar aqui o registro da importância da liderança do Dr. Marcos Moraes dentro desse processo no Brasil, né? Por permitir que o INCA, na verdade, avançasse muito, e a gente avançava como uma alma paralela ao poder central, né? Porque, no final das contas, a gente também era um órgão federal, que também estava centralizando uma política nacional, né? Que não era uma política que era discutida nas linhas do Sistema Único de Saúde, nos diversos setores do Sistema Único de Saúde, a não ser como uma coisa efêmera, adicional ao processo. E aí eu comecei a participar disso, eu passei a ser vice-presidente dos primeiros grupos de trabalho que montaram o texto do tratado, então eu passei a ter um acesso direto e íntimo com as evidências e com o trabalho dos outros países, as práticas dos outros países nessa área. E assim ficava muito claro que o Brasil era um país de ponta, um Brasil em desenvolvimento em ponta e um país grande produtor e exportador de ponta. E a isso se juntou o fato de que o Celso Amorim era embaixador do Brasil em Genebra e foi convidado para presidir o órgão de negociação do tratado, né? Então a gente participou desse processo todo. Eu me lembro que a gente teve uma como é que é o nome daquilo? Uma audiência pública que foi organizada, onde a indústria falou, e onde os órgãos brasileiros já de defesa da indústria e dos plantadores já estavam lá, a FUBRA já estava lá. Não aponta para mim, não. Não é para você não. A FUBRA já estava lá falando que o tratado ia matar os plantadores de tabaco, né? Mostrando já a organização da indústria brasileira muito forte no processo. E a indústria brasileira continua em todas as conferências das partes, a exemplo do que aconteceu lá naqueles órgãos de negociações, frequentando, e por exemplo, uma das maiores grupos de mídia dessa última COP8 em Genebra foi das rádios e jornais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, que vinham nas conferências de imprensa falar com a gente, quer dizer, mostrando um acompanhamento muito próximo da indústria do tabaco brasileira, né, nesse processo. O contato também com o Itamaraty me deu assim, um impulso imenso, porque foi do Itamaraty que a gente teve essa ideia de criar uma comissão de negociação
já como um mecanismo de defesa da indústria do tabaco, que eu acho que é uma coisa que, apesar, Santini, da CONIC passar algumas informações para a indústria, a CONIC também representa um órgão de defesa da interferência da indústria, porque na hora que a Presidência da República, toma uma decisão, ela tem a CONIC como um órgão para aconselhá-la, que transporta todos os temas que são discutidos nos outros ministérios para a Presidência da República. Então, legitima, Eu não tenho uma divergência com isso, ao contrário. Eu defendi o mecanismo da CONIC como um mecanismo de liderança. Exato. O meu ajudador falou alguma coisa. Eu acho assim que, claro que a CONIC tem que ser fortalecida, mas ela tem uma grande representatividade dentro desse processo nacional e ela, na verdade, ela coloca na prática esse conceito de multissetorialidade. Bom, essa comissão de negociação, então, ela legitimava o trabalho da gente, ela legitimava o trabalho do INCA no nível internacional e no nível interministerial, né? E a exemplo do que acontece no tratado, o setor saúde é que impulsiona o tratado. Não é à toa que o secretariado do tratado está sediado na Organização Mundial da Saúde em Genebra, porque a saúde é o motor, é o carro motor do tratado. O tratado é um tratado de saúde pública. Como o protocolo do comércio ilícito, ele tem um grande objetivo de melhorar a saúde pública, né? Então, a CONIC também se espelha nisso, né? É um grupo interministerial cujo motor central é a saúde, né? E tem que continuar sendo. Não há como não ser a saúde.